Qual o seu propósito? Você acredita que as emoções podem interferir aí nos seus planos pessoais? Quem fala mais sobre isso com a gente é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine? Bom, vamos definir propósito, né? Essa é uma confusão muito comum, né? A maioria das pessoas tem as suas próprias definições para propósito, para alvo, objetivo, e quase que parecem ser palavras com significados idênticos, né? Idênticas. Mas eu costumo definir da seguinte forma, eu acho que é uma maneira interessante de ver. Eu primeiro defino qual é o alvo. O alvo é onde eu quero chegar. O que é o objetivo? É como eu vou chegar lá. Porque eu tenho etapas, eu tenho metas a serem atingidas para chegar nesse alvo. Porque o alvo é a finalidade, é onde eu quero chegar. E aí o propósito, ou seja, para que eu quero chegar nesse lugar. Então eu entendo que o propósito é mais aquele guarda-chuva que abrange as nossas metas de vida. Vou dar um exemplo. Você quer ir para a praia no final do ano, esse é o alvo. Meu alvo, minha meta é chegar lá. Quero chegar lá, quero curtir a praia. Mas para chegar à praia, eu preciso de alguns parâmetros, alguns processos, algumas metas, alguns objetivos. Então, eu preciso guardar um dinheiro para isso, eu preciso separar a data na agenda, eu preciso me preparar para isso. Esses são os objetivos. E para que eu vou na praia? Eu quero ter o meu tempo de lazer, de descanso, de sair do estresse do trabalho, eu quero me recarregar as baterias, vamos dizer assim. Então, o alvo é a praia, os objetivos são as metas a serem atingidas para chegar lá, e o propósito é o que abrange tudo isso. Meu propósito é eu quero ter um descanso, alguma coisa assim. Então, assim, propósito é o geral da vida. É mais do que alvo, é mais do que objetivo. Agora, a gente sabe que tem aí muitas situações, muitas coisas que acabam talvez atrapalhando e algumas até impedindo, né? Como ansiedade, medo e a tal da autossabotagem. Essa é campeã, né? Vamos dizer assim. Eu acho que a gente precisa entender exatamente qual é o nosso propósito geral de vida, para depois estabelecer os pequenos propósitos ou os alvos que a gente tem na vida. Então, eu tenho, por exemplo, como propósito primordial da minha vida, ter uma vida de significado. Então, eu digo assim, não tenho tanto medo de morrer do que de viver uma vida sem significado. Eu preciso ter uma vida de sentido. Então, vou chegar no final da minha vida e vou olhar para trás e vou poder dizer, valeu a pena? Então, o propósito maior é ter sentido na vida. Então, aí, dentro desse propósito, o que eu vou fazer de objetivos a serem atingidos na minha vida, para que lá no final eu entenda que eu alcancei o alvo da minha vida, que é ter uma vida de sentido. E aí, a gente tem todos esses inimigos, né? A autossabotagem, por exemplo, como você citou. A autossabotagem nos leva àquelas crenças limitantes que nós já falamos aqui. São coisas que nos impedem de avançar. Quantas coisas que a gente estabelece como prioritárias e não são tão prioritárias. Na verdade, são só urgentes. Então, a gente não consegue separar o que é urgente e o que é importante. Normalmente, a gente está trabalhando em cima do urgente, né? Isso é urgente, eu preciso fazer isso, eu não posso avançar sem dar esse passo e já ficou para trás, eu tenho que correr atrás. E aí põe uma pressão, ansiedade, ou seja... Se cobra, né? Se culpa, e aí uma crença limitante. Então, a gente normalmente está correndo atrás do que é urgente e deixa o importante para trás. Mas guarde você isso. O que é urgente hoje foi importante ontem. Então eu deixei de respeitar o que era importante e passou a ser urgente. A procrastinação, uma série de coisas que são fatores limitantes de a gente alcançar esse propósito final. Agora, assim, é importante, talvez antes de tudo, identificar essas situações, né? Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho um propósito e tal, mas acaba sendo atropelado pela vida. Acaba, não colocando definições e aí fala, nossa, mas eu tinha que ter feito. Esses são os objetivos. Porque dentro dessas metas a serem alcançadas, a gente consegue fazer isso.
quando a gente chega e diz assim, eu devia ter feito e não fiz tal coisa, o motivo, a circunstância que envolve isso é uma coisa que precisa ser estudada, pensada ou às vezes até tratada como terapeuticamente. Mas acontece que se eu não estiver alcançando os objetivos, eu nunca vou atingir o meu alvo. Ou seja, o propósito final fica perdido nesse percurso. A pessoa que tem essa dificuldade, às vezes, então, de seguir o passo a passo, de cumprir o que coloca para si, talvez seja legal se organizar até colocando à vista o que precisa, tipo escrevendo, fazendo um quadro de avisos para ela mesma, ou uma agenda. Uma agenda. É uma boa dica essa. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa profundamente difícil de organização. Eu não me dou bem com organização. Alguém chega na minha mesa e fala, nossa, que mesa bagunçada, mas é o meu jeito de organizar. Você sabe onde está cada coisa. Onde está a coisa. Mas eu procuro o máximo possível, até por uma questão de aparência, de estética e tudo mais. Mas cada pessoa tem um jeito. E tem aquele mais sistemático, mais voltado a um sistema de vida que fala assim, eu não consigo trabalhar se não tiver tudo no seu devido lugar. Então, se a gente não tiver um mínimo de organização, para mim, que isso tem uma tendência a ser desorganizado, eu preciso estabelecer algumas regras, alguns padrões. Então, eu tenho uma luta diária com a minha agenda, porque não basta colocar na agenda, você tem que olhar na agenda, né? Tudo que você coloca. Exatamente. Então, para pessoas com um tipo parecido com o meu, tem essa dificuldade. Eles tentam se organizar, colocam no papel, colocam na agenda, mas acaba não olhando o papel, não olhando a agenda e fica aparentemente desorganizado também. Tem que ter um mínimo de organização. Exatamente. E um cuidado também que talvez seja importante, ali, acho, da gente falar, é que assim, o meu propósito é meu. Eu não posso olhar e falar assim, do Liache é mais legal e eu quero ir pro dele. Claro que eu posso fazer mudanças, mas não comprar o propósito dos outros ou que, não, minha mãe me disse que eu tenho que fazer isso, ou meu marido, meu namorado, minha irmã, Sem enfim, dúvida. tomar cuidado, né, e respeitar, assim. Um bom exemplo disso é o Walt Disney, né, que ele passou fome, mas ele seguiu até o final o que ele queria e o propósito dele, por isso deu tão certo. Deu tão certo. Agora, tem uma série de fatores aí, né? Tem a projeção, muitos pais projetam no filho aquilo que eles frustradamente não alcançaram, né? E aí fala, filho, você precisa fazer tal disciplina para ser um profissional nessa área. Mas essa é uma frustração pessoal do pai que não conseguiu alcançar por vários motivos e lança isso no filho. E muitos filhos compram isso e se sentem frustrados no meio do curso, até às vezes se formando. Que não era o propósito Não era o dele, propósito. né? Então, a gente tem que descobrir qual é o nosso propósito para fazer exatamente aquilo que a gente precisa. Por outro lado, essa persistência e essa insistência, vamos dizer assim, essa obstinação, eu posso ser obstinado, mas não preciso ser obcecado. A obstinação pode ter um aspecto positivo, em que eu foco, o meu foco está no alvo e eu olho para lá. E não ficar querendo pegar as coisas dos outros, né? Tipo dieta, né? Que era a dieta do outro que deu certo pro outro. Você funciona para mim também. Exatamente. Claro, cada um tem um corpo, um organismo, cada um tem um propósito. E assim, qual dica você daria então para a pessoa parar para começar a olhar para isso? Bom, tem um curso de pilotagem de segurança e nesses cursos, os pilotos mais treinados, que vão treinar pessoas para dirigirem seguramente, ou até mesmo para uma necessidade de emergência, de fuga e tal, tem um teste que eles faziam assim, põe 2 cones e você tem que passar com o carro a 100 por hora, 120 por hora, uma alta velocidade no meio dos cones, mas os cones estão exatamente assim, colocados estrategicamente a 5 centímetros de cada paralama, assim, a medida certa para passar. E a maioria de nós, quando vai passar nessa velocidade, ele fica olhando no cone para ver se consegue passar no cone. Olhando para o cone, ele sempre vai bater no cone. Aí a dica do motorista experiente é, você olha para o alvo lá na frente e mira nele e vai para ele. Não se preocupa com os cones. Aí ele consegue passar. Eu acho que foco, persistência, resiliência e aquela coisa bem típica do brasileiro, teimoso. E aí dá certo. Aí vai. Muito obrigada mais uma vez, viu? Valeu, obrigado.